Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, as doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no mundo, atingindo quase 18 milhões de pessoas a cada ano. De acordo com este médico cardiologista, as causas dos males do coração já são bem conhecidas. O sedentarismo, o nível de estresse, a obesidade, o tipo de alimentação, o sal, o cigarro, e doenças como comorbidades e prevalências altas, como o diabetes, a hipertensão arterial e a dislipidemia. Então, são fatores cruciais que vão atingir o coração e causar o que a gente chama das doenças cardiovasculares. A pandemia de Covid-19 acentuou diversos problemas e transformou a rotina de muita gente. Com isso, não há coração que aguente. Pacientes que não tinham pico hipertensivo, ele passa a ter elevação da pressão arterial. O tipo de alimentação nessa quarentena mudou, né? As pessoas tornaram-se sedentárias, elas aumentam a quantidade de ingestão de alimentos saturados, chocolates, etc. Né? Há um aumento de ganho de peso, aumento das taxas de colesterol e de triglicerídeo. Pacientes que apresentam insônia, pacientes que apresentam quadros depressivos, os quadros de transtorno de ansiedade, e tudo isso acarreta num órgão chamado um órgão-choque, que seria o coração. Outro problema cardíaco que tem aumentado durante a pandemia é a síndrome do coração partido. As causas ainda são incertas, mas as consequências já são bem conhecidas. Nós sabemos que ela é desencadeada por um nível de estresse muito elevado, né, como se fosse uma carga de estresse muito elevada. Ele é muito comum em mulheres na faixa menopausária, né, quer dizer, a fase que entrou no climatério, acima de 55 anos, e que normalmente elas relatam ter um nível de estresse muito alto. E ela apresenta um quadro como se fosse espasmo da coronária, quer dizer, a artéria do coração ela se contrai de uma forma intensa, provocando então a diminuição do fluxo que vai nutrir o músculo, e, consequentemente, ela apresenta dor anginosa, que é exatamente a dor como se fosse a dor do infarto. E aí, por incrível que pareça, esses pacientes apresentam um quadro de dor precordial, quer dizer, dor típica do infarto, alterações do eletrocardiograma, alterações das enzimas cardíacas, e ele é tratado, sim, como se o paciente tivesse um infarto agudo do miocárdio. O diagnóstico é feito a nível hospitalar através do cateterismo. O médico também alerta para a necessidade de cuidados para quem já passou, para quem já venceu a Covid-19. O vírus ele pode causar inflamação no músculo e ocasionar a diminuição da força contrátil do coração. Quer dizer, o coração ele começa a ter uma dificuldade da força de contração. Por outro fato também, o Covid-19, como vocês já ouviram falar sobre o efeito trombótico do Covid-19. Ele pode causar uma trombose pulmonar, mas também ele pode causar infarto agudo do miocárdio, pelo mesmo mecanismo que ele causa a trombose pulmonar. Quer dizer, gera a formação de um coágulo dentro do vaso do coração, que é as coronárias, ocasionando então o entupimento do vaso, que é um infarto agudo do miocárdio. Se a gente já sabe o que pode afetar o nosso coração, não custa reforçar os cuidados que a gente deve ter. O melhor amigo do coração é o seu cardiologista. Então, vá ao seu cardiologista de uma forma periódica, faça seu check-up. Aquele paciente que tem uma história familiar importante para doença cardiovascular, história de pai, mãe que tiveram infarto, AVC, deve procurar, às vezes, de uma forma mais precoce, para que tenha o controle dos seus exames laboratoriais, como questão da dislipidemia, o colesterol, a glicose, a pressão arterial, lembrando que a pressão arterial é o principal fator de risco da doença cardiovascular.